Boa tarde, meu nome é Douglas, eu sou aluno da graduação do Instituto Federal de São José, no curso de Matemática. Aqui junto comigo está o João Pedro, que também é aluno da graduação. E aqui conosco a gente recebe hoje a professora Kellen, que é mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense de Niterói, com pesquisa no campo de confluência, linguagem, subjetividade e cultura, graduação em pedagogia com licenciatura plena pela Faculdade Barão de Mauá, e tem mais aí muitos outros complementos no seu currículo. O tema central desse podcast hoje seriam os maus hábitos dos professores em sala. Vindo na contramão do que é pregado pela Escola Sem Partido, a gente traz hoje esse debate sobre o que seriam realmente os maus hábitos dos professores. E para começar a nossa discussão, a gente vai primeiro debater alguns tópicos que foram separados. Então, a gente separou aqui algumas perguntas motivadoras. Primeiro são: o que seriam os maus hábitos dos professores? O que é educação? Falta de ética profissional, metodologia antiquada e falta de adaptação às tecnologias da informação. Boa tarde, professora Kellen. Boa tarde. Então, a senhora gostaria de abrir a discussão falando sobre o que é educação? Sim, eu acho que é um tema fundamental e acho que é a primeira reflexão que a gente deve fazer quando a gente pensa em ensino-aprendizagem numa sala de aula, numa escola, né? Aliás, escola não apenas sala de aula, porque eu acho que o resultado da aprendizagem do aluno envolve questões que vão além da sala de aula. Então, eu acho que essa primeira reflexão, que é a educação, ela é fundamental para a gente ter um direcionamento de como vai ser o nosso trabalho enquanto professor. O que se tem por aí, que a gente vê muito na maioria das escolas, é uma educação voltada para preparo para o mercado de trabalho, para preparo para o vestibular, para preparo de provas. Então, o aluno, ele acaba sendo... acabam trabalhando a habilidade desse aluno para ele poder passar em vestibular. E a educação é muito mais do que isso, né? A educação é formar um indivíduo crítico, é uma formação de um indivíduo como um todo. Isso, inclusive, é respaldado pela Constituição Federal, sim. Que consta que a educação ela não é só formação para o mercado de trabalho. Sim, ela também é formação ética. Sim, com certeza. E aí a gente entrando nessa questão de ética, que foi uma abordagem da sua pergunta, ética tanto em relação do aluno em relação ao professor e em relação ao seu aprendizado, e do professor em relação ao seu aluno e o seu trabalho dentro da profissão que ele escolheu, né? Então eu acho que cada um tem que saber o seu papel, professor enquanto professor, aluno enquanto aluno, saber que nós temos direitos e que nós temos deveres. Então, assim, exigir que uma das partes cumpra obrigações sem perceber que nós também temos que cumprir essas obrigações, eu acho que é um caminho de mão única, né? E acho que precisaria, na verdade, ser um caminho de mão dupla. Da mesma maneira que eu tenho os meus compromissos com o aluno e o aluno tem os compromissos dele comigo, e vice-versa, né? Nós temos... Eu acredito que essa é a visão ideal do que a gente estava procurando ao desenvolver esse tema, né? Porque não é questão de trazer a problematização do professor e que esse é o problema da educação. Sim, mas se entender que também é uma parte, e é isso que a gente quer dizer com isso. Também é uma parte problematizadora, assim como a gente pode falar de alunos também, que tem os maus hábitos ali, mas que tudo na educação, acho que a gente trabalhando com pessoas, é uma adaptação de todos os lados, senão não funciona, certo? Então acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir mesmo para essa parte da discussão. Verdade. E aí, eu queria seguir uma fala aqui do Paulo Freire, que ele fala que o professor ele precisa ser ético com o aluno. O que significa ser ético com o aluno nessa visão do Paulo Freire? Ele fala assim, justamente essa questão que a gente refletiu antes sobre a função da educação,
não diminuir a aprendizagem a treino de habilidades, pois educar tem caráter formador. Então, quando a gente enxerga no aluno só um potencial ali de ser treinado a habilidades, a gente, na verdade, está treinando a apertar parafuso, né? Então, a gente esquece que, inclusive, no mercado de trabalho, se um aluno ele sai e vai para o mercado de trabalho só sabendo apertar parafuso, ele não vai conseguir ser bem sucedido profissionalmente, né? Então, ele precisa ter senso crítico, ele precisa aprender a resolver problemas. Então, se ele sai de uma universidade para entrar no mercado de trabalho com essa visão equivocada de educação, ele não consegue enfrentar o mercado de trabalho. Então, isso vai ser prejuízo, inclusive, lá fora. E isso acaba gerando um ciclo vicioso, né? Porque esse aluno ele vai ter filhos, e para esses filhos ele vai passar uma visão distorcida de educação e isso continua permeando. Sim. Bom, já que você puxou esse tópico, que é inclusive o tópico inicial da nossa discussão, que é justamente a questão da falta de ética profissional. Uma coisa que eu acho que é legal a gente colocar na balança antes de discutir esse tópico é falar que o projeto Escola Sem Partido, ele vem em geral para combater isso, só que ele combate, ele traz assim, ele mascara o problema de uma maneira equivocada, porque você diz que tem uma doutrinação, uma ideologia. Eu entendo que até tenham professores que têm determinadas ideologias dos dois lados do espectro político, tanto da esquerda quanto da direita. Mas não dá para generalizar. Não dá para generalizar. E assim, num cenário tão difícil de educar, assim, a gente sabe que a classe dos professores sofre, mas também não tem como não haver essa culpabilização. Então, assim, a educação é uma problemática enorme, tem problemas de todos os lados, e aqui a gente... De todos os níveis, né? De todos os níveis, a gente não está querendo crucificar os professores, nem colocar eles como culpados. Sim. A gente está querendo mostrar que esse é um dos lados do problema também. Então, quando a gente fala de falta de ética profissional do professor, a gente está querendo mostrar que o Escola Sem Partido está apontando para uma direção que não faz sentido. E que falta de ética entra justamente em outros tópicos que devem ser debatidos, que nós, tanto como alunos, como nas nossas oportunidades como professores, já vivenciamos dentro de sala de aula. Então, vamos aqui, o primeiro subtópico, né, da questão de falta de ética seria essa questão de falar mal dos pares. Eu acho que algumas questões posso ampliar isso? Com certeza. Falar mal, assim, é uma coisa meio que lógica, só precisaria de um pouquinho de bom senso, não precisa nem de uma formação. Qualquer profissão, né? Mas, assim, falar mal dos pares, falar mal de um colega sem a presença dele já é antiético, né? Então, dentro de uma profissão, qualquer ela que seja, mas professor, porque o professor ele é o exemplo. Se eu tenho uma postura inadequada, eu tenho que perceber que eu vou estar sendo imitado. Então, até que ponto eu também não estou ensinando uma coisa condenável dentro de uma... Não vou dizer dentro de uma instituição de ensino, mas dentro da sociedade, viver em sociedade, né? Então, assim, falar mal dos pares, ficar falando da própria vida, e aí tanto o professor como o aluno, porque às vezes a gente vai até em cursos, não vou me colocar enquanto professora, mas eu enquanto aluna mesmo, de estar ouvindo, é claro, professores falando da própria vida, não cabe, né? Não cabe a sala de aula. Mas também, às vezes, o aluno aproveitar um conhecimento do professor para ficar falando da própria vida, direciona a aula do professor exclusivamente para fazer falar da própria vida, né? Com certeza. Então, dos dois lados tem o... Dos dois lados. A gente vê bastante isso. Eu vou falar da universidade porque é o momento que a gente está de estudo. Então, a gente vê bastante isso, que sempre tem uma sala que tem certa afinidade com o professor. Sim. E essa questão do professor não ter algumas inimizades, eu não sei nem se eu posso falar inimizade, mas não ter certa... Qualidade ou não ter afinidade. Afinidade com outro profissional, outro colega de profissão também do mesmo meio, querendo ou não, o professor influencia assim o aluno e faz essa sala já pré-julgar esse professor e já vir esperando ruim, e acho que isso na mente, isso é meio psicológico, o aluno já espera o ruim e não consegue desenvolver na aula. E eu falo por experiência, nossa turma mesmo. Tem uma fala que até a gente ouve muito, no meu mestrado eu ouvia muito o professor dizendo, de que você é como professor, como se ele fosse um oráculo,
e aí já vai determinar o que vai ser do futuro daquele aluno. Dá para trazer para essa questão mesmo. Sim. Quando você traz essa visão sua, que aí é um ponto de vista seu, isso não quer dizer que o professor seja um bom profissional ou um mau profissional, mas o seu ponto de vista é aquele. Quando você não traz a oportunidade do aluno ter os outros pontos de vista e você está induzindo ele a pensar só no seu, você tá fazendo da mesma maneira, você tá agindo como se você fosse o detentor do conhecimento, o que eu digo é verdade. E isso é engraçado, que isso é uma coisa que entra justamente na liberdade cátedra de ensino, sim, que está na Constituição. Que o professor, ele é livre para abordar qualquer tema, só que ele tem que ter ética. Desde que ele esteja criando uma pessoa crítica o suficiente, sim, para pensar e refletir sobre aquele tema. Sim. Senão, aí a pessoa realmente está sendo doutrinada. E isso é uma questão que, justamente, quando a pessoa age de maneira antiética, ela acaba influenciando esse aluno de maneira errada. Negativa, e como você falou, né? O aluno, ele se espelha muito no professor, principalmente quando ele tem muita afinidade com um determinado professor. Sim, verdade. Bom, eu acho que a gente, seguindo aqui, o próximo tópico interessante seria a gente falar sobre o professor que não sabe aplicar o feedback, né? Ou seja, aquele professor que acaba exagerando na hora da bronca, ou então, às vezes, não escuta direito alguma coisa e acaba chamando a atenção do aluno. Ou até o contrário, né? Um professor que ele não chama atenção nessa bronca, entre aspas, né? Isso também é prejudicial. Sabe que eu vou falar uma coisa pra vocês, exemplificando o meu papel enquanto mãe, que eu acho que tem um pouquinho a ver na colocação de limite. Esse limite das relações humanas é muito difícil da gente perceber. É muito tênue essa distância entre a libertinagem... Liberdade e libertinagem, e também do mesmo jeito que do outro lado também é difícil, né? Até onde você está oprimindo, você está proibindo de tudo e você está impondo limites. Também são dois limites muito tênues de achar, de encontrar, e que se você ultrapassa para um lado ou para o outro é prejudicial na educação. E aí eu fico pensando como sair disso, né? Eu acho que... E aí eu trago Paulo Freire de novo, quando ele fala que a teoria ela tem que estar sempre associada à prática. E enquanto prática profissional, eu tenho que sair dessa minha atividade e refletir sobre ela. Então, assim, o tempo todo tá vendo o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, o que foi bom e o que eu preciso melhorar. Então, eu acho que a gente só consegue acertar a dose entre a liberdade e a libertinagem na reflexão crítica. Então, eu acho que o professor ele precisa refletir o tempo todo sobre a sua atuação em sala de aula. E é nesse momento de reflexão, de autoavaliação, que a gente consegue chegar num bom meio termo. E é interessante que esse papel do professor é praticamente um papel de pai e mãe, né? Porque você vê que primeiro para você fazer essa reflexão é preciso de humildade. Porque muitas vezes o professor acha, quando ele tá lá, ele se formou, ele dá aula há muitos anos, ele acha que é daquele jeito dele e não pode melhorar, que ele não é falho. E quando você tem essa desumildade, na hora de você se confronta com uma situação dessa, você não consegue aceitar esse paradoxo que é de você estar errado, quando você acha que em todos os momentos você está certo. Então, para ser professor, pelo menos é uma coisa que eu vejo já há muito tempo, desde que eu entrei na graduação, é que é uma profissão que você precisa de humildade. No momento que você erra, você tem que ser humilde o suficiente para você falar, eu errei, mesmo estando lá na frente. Olha só, você está falando de algumas coisas e muito do que a gente tem conversado aqui permeia as falas do Paulo Freire. Eu acho que o Paulo Freire está sendo muito criticado, acredito que é uma visão, não sei se distorcida de quem não conhece ou distorcida propositalmente, justamente porque quando a gente precisa fazer cortes na educação, a gente precisa primeiro mostrar que que tem algumas coisas que não estão boas e mostrar que esse meu corte foi pensado porque essas coisas precisam melhorar. Trazendo para a linguagem formal seria pegar alguém para Cristo, né? Sim. Então é justificar. Eu encontrei o termo aqui, é justificar
o meu corte na educação. Eu acredito que quem está diminuindo a imagem de Paulo Freire conhece Paulo Freire, porque